Algo que vem crescendo com muita velocidade no Brasil é a violência contra professores em sala de aula. A culpa disso, a responsabilidade disso é minha? É sua? É da polícia que é ineficiente? Ou até mesmo da criminalidade que vem crescendo muito nos últimos anos? Não, pasme você, mas toda essa responsabilidade são dos próprios professores, que hoje são vítimas daquilo que durante décadas pregaram em sala de aula. Eu vou explicar para você como a culpa disso tudo é dos próprios professores e como eles criaram esse caos. Fique até o término desse vídeo, deixe o seu like, curta, comenta, compartilha e segue nós também nas outras redes sociais. Para você que ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é Samuel Lopes SP, @SamuelLopesSP. Viaja comigo nessa história. Em uma escola pública, o professor Alisson entrou em sala de aula para ministrar a matéria de geografia. Ele mal entrou na sala de aula, mal foi recepcionado pelos alunos e um garoto de 15 anos arremessou uma cadeira contra ele. Essa história é real e não é um caso isolado. Nós temos muitos exemplos de professores sendo atacados em sala de aula. Durante muitos anos, o professor Alisson ministrou a metodologia de ensino de Paulo Freire. Paulo Freire, que é muito conhecido no Brasil, ele possui uma obra que eu recomendo que você leia essa obra, mas leia ela sem seguir sequer 1 milímetro daquilo que eles ensinam, mas para conhecimento como utilidade pública, leia essa obra. O nome da obra é A Pedagogia do Oprimido. Nessa pedagogia, nessa obra, o livro A Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, ele propõe a horizontalidade no ensino. Sabe o que isso significa? Que nós não devemos enxergar a verticalidade no ensino, que é o professor como autoridade do saber e autoridade também hierárquica em sala de aula, porque isso, segundo Paulo Freire, oprime a pedagogia. Uma forma melhor seria o professor estar na horizontalidade, ou seja, de igual para o aluno. O professor agora não é mais a autoridade no saber, o professor também não é mais a autoridade hierárquica. Agora somos indivíduos semelhantes dentro de um ambiente onde nós iremos construir juntos uma verdade, onde nós iremos construir juntos o saber. Então não existe mais uma verdade também segundo essa obra. A verdade é relativa e o saber é construído diariamente. Mesmo a verdade histórica daquilo que aconteceu. Não, pode ser catabolizado e agora iremos anabolizar um novo conhecimento, um novo conteúdo. Essa obra de Paulo Freire propõe a horizontalidade. Qual é o problema nisso tudo? O problema é que durante muitos anos, os professores que vêm ministrando a horizontalidade no ensino, catabolizando a imagem do professor como autoridade para não oprimir o aluno, hoje sofrem violência dentro de sala de aula. Sabe por quê? Os pais desse aluno que arremessou uma cadeira no professor Alisson aprenderam também a metodologia de Paulo Freire como horizontalidade. Então os pais desse aluno não enxergam o professor também em sala de aula como uma autoridade. Replicaram isso em seus lares, dizendo: nós pais não somos uma autoridade, nós somos amigos. Nós iremos construir junto aquilo que eu sei eu passo para você, aquilo que você sabe você passa para mim, mas eu não sou uma autoridade, porque isso oprime o ensino, isso oprime a construção do saber, o que é uma mentira, porque segundo o filósofo Olavo de Carvalho, permita-me parafraseá-lo nesse momento inclusive, ele diz assim: se ninguém manda, ninguém está no comando, quem é que está guiando a direção? Se ninguém manda, logo, ninguém está no comando. Quem é que está conduzindo toda aquela massa para a direção correta? Não tem uma direção a ser conduzida. A massa está dispersa, não está sendo conduzida para lugar nenhum, porque não tem uma direção clara, não tem um comandamento claro. Voltando para a pedagogia do oprimido, o professor ministrou isso para os pais daquele aluno. Os pais daquele aluno
enraizar esse conhecimento. É por isso que você vê, inclusive, muitos pais indo até a escola para brigar com professores que repreenderam seus filhos. Você já viu cena como essa? O pai ou a mãe chegando na sala de aula: quem é você para repreender meu filho, para expulsar, para brigar com ele? Ele tem mãe. Se você quiser brigar com ele, se chama a mãe, que a mãe vem aqui repreender ele. O filho é um demônio na sala de aula. Só que naquele momento, a mãe, ao invés de corrigir, dizer assim: não, o professor te corrigiu porque você fez algo. E intensificar o castigo, a correção do professor, não. Ela vai agora patrulhar, dizer para o professor o que ele deve ou não fazer em sala de aula. Isso é culpa do professor. Porque ela foi ensinada que o professor não é uma autoridade. Ele não é uma autoridade detentora do saber. Ele não é uma autoridade hierárquica. Portanto, se ele é mais um indivíduo comum, ele não tem o direito de chamar a atenção daquele que é seu semelhante, que é o aluno. Entendeu? Isso explica o comportamento de muitos pais. Só que aí, esses pais ensinaram para os seus filhos que o professor não pode fazer isso. Não, o professor não pode chamar a sua atenção. O professor não pode fazer aquilo. O aluno chega na sala de aula enxergando o professor como uma figura semelhante a si. Por que eu digo entre aspas? Porque por mais que eles tentam catabolizar a imagem do professor como uma autoridade em sala de aula, o aluno reconhece que o professor é uma potencial autoridade. Sabe o que isso significa? Talvez ele não seja de fato uma autoridade, mas se alguém aqui tem potencial para ser uma autoridade e ditar regras, é esse cara. Aí ele cria uma repulsa à imagem ou à possível imagem de autoridade do professor. E quando ele se sente ameaçado, no sentido de que, olha, esse cara tem potencial para mandar em mim, ele tenta de todas as formas repelir aquela imagem de autoridade. Por exemplo, lançando uma cadeira contra ele. Como um recado dizendo: olha, aqui você não manda nada. Aqui você não é autoridade e nem tente se colocar como uma. O recado é esse. Aqui não temos medo de você. Aqui quem manda somos nós. No fim das contas, nós aprendemos que a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, ele é uma utopia que parece ser bela no papel, mas na prática está submetendo muitos professores que nós devemos muito respeito a violências dentro de sala de aula. Infelizmente, essa responsabilidade também é dos professores. Eu digo que a responsabilidade primária são dos professores. E entenda uma coisa: em qualquer ambiente que possuam 3 ou mais pessoas, tem que haver uma liderança, tem que haver uma autoridade. Se não for uma autoridade clara, estabelecida institucionalmente, que seria o caso do professor, outra autoridade vai se instalar no ambiente e essa autoridade será o aluno. Geralmente, o aluno mais valente em sala de aula, ele vai ter o apoio de seus colegas dizendo: eu duvido que você faria isso contra o professor. Eu duvido você empurrar o professor. Eu duvido você riscar o carro do professor, como eu já vi no meu colégio. Eu duvido você furar os pneus do professor. Eu duvido você fazer isso com os professores. No meu colégio, antigamente, não tinha câmeras em lugar nenhum, somente no estacionamento. Porque lá no estacionamento, o aluno devolvia toda e projetava toda a repulsa, todo o ódio que ele tinha do professor no carro do professor. Então instalaram câmeras somente no estacionamento. Acredito que na época não tinham recursos para isso. Estou falando de meados de 2006, 2007, 2008. Nessa época não tinham muitos recursos, mas fizeram uma vaquinha, os professores instalaram câmeras lá para responsabilizar aqueles que estavam depredando o patrimônio do professor. Aprenda isso: se não estiver uma autoridade clara estabelecida, outra autoridade autônoma irá tomar o poder. No caso do ensino, no caso das salas de aula, a autoridade institucional que deveria estar estabelecida muito bem clara, indiscutivelmente, seria o professor. Como os professores adotam a pedagogia do oprimido, obra de Paulo Freire, eles entendem que isso oprime a pedagogia, oprime o ensino. Se isso oprime o ensino, então vamos colocar a horizontalidade. Somos todos iguais. Na prática, isso não vai funcionar como não tem funcionado. Na prática, irá se instalar outra autoridade. E essa outra autoridade, ela vai chegar com muita força e violência para marcar território. E geralmente essa autoridade
é o aluno. Tamo junto, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e não deixe de seguir nós em nossas redes sociais. Aqui está meu Instagram, TikTok e demais plataformas. Tamo junto e até a próxima.